Bom, pessoal, boa noite. A gente deu aqueles 4, 5 minutinhos iniciais para o pessoal entrando. A doutora Sandra me mandou mensagem há pouco, dizendo que está presa no trânsito. Provavelmente o trânsito está ainda mais complicado com chuva e Vitória no Brasil. Então hoje uma noite especial aí, Brasil indo para as quartas de final, rumo ao Hexa. E hoje a gente vai ter aí mais uma reunião. R2, Dr. Caio, que vai fazer a apresentação de um caso nosso do pronto-socorro. E depois, Dr. Tiago de Oliveira, o assistente, vai fazer alguns comentários pertinentes a respeito do caso. Lembrar que eu estou gravando a aula e a gente vai fazer depois o upload dessa aula para o nosso canal de emergência. Então, queria agradecer a presença de todos, principalmente a do Caio e do Tiago. E vamos que vamos. E a noite é de comemoração. Caião, a palavra está com você. Então tá. Boa noite, meu nome é Caio, sou residente da clínica, né, R2. Vou apresentar um caso que a gente atendeu em setembro no pronto-socorro da Santa Casa. Então, uma paciente de 73 anos, do sexo feminino, natural de Natal, no Rio Grande do Norte, mas que já mora em São Paulo desde os 7 anos de idade. De profissão, ela era do lar, tinha 4 filhos, era católica. De antecedentes pessoais, ela tinha uma hipertensão arterial sistêmica, que fazia mais de 20 anos, pelo que ela fala, mas não sabia precisar muito bem. Insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção de 31%, que ela tinha um eco do dia 3 de janeiro de 2022, era um eco externo, só tem anotado no prontuário, não tinha mais dados, exceto uma dilatação excêntrica importante de câmeras esquerdas, com 40 milímetros de átrio esquerdo. Não tinha nada sobre o VE. E de medicação de uso contínuo, ela usava só enalapril 10 mg dia, que era 5 de 12 em 12, hidrocloro 20 mg dia. Não usava nada de fato para IC, assim, de beta-bloqueador, nenhum outro remédio fora esses dois. E ela não tinha nenhum vício, nenhuma alergia. O motivo dela ter procurado atendimento foi porque há 3 semanas antes dela procurar atendimento, que foi no dia 24/9, ela começou com um quadro de astenia, mal-estar, um desconforto abdominal inespecífico, lombalgia, uma dispneia progressiva, que iniciou primeiramente para grandes a moderados esforços e foi evoluindo cada vez mais até chegar em mínimos esforços. Fora isso, ela não tinha nenhum outro sintoma, não tinha febre, não tinha tosse, não tinha vômitos, negava também diarreia ou qualquer tipo de sangramento. Ela procurou no dia 23, ou seja, um dia antes de procurar a gente, uma UPA, onde foi feito um hemograma que tinha um HB de 5,2, um hematócrito de 14,2 e 233.700 leucócitos, sem diferencial descrito, porque não era o exame, né? Era uma cartinha da UPA, feito à mão, e 35 mil plaquetas. E foi orientado para ela que ela precisava transfundir, precisava receber concentrados de sangue, lá não tinha, por isso no dia seguinte ela procurou o nosso serviço. Foi dia 24, pela manhã. Aí, de exame físico inicial, ela tinha uma pressão de 100 por 60, saturando 96% em ar ambiente e estava taquicárdica, tinha uma frequência de 106 batimentos por minuto. Estava em bom estado geral, discorada 2 cruzes, segundo o exame físico da porta, e não tinha nenhum outro achado fora isso. Não tinha nenhum sinal de sangramento ativo, também não tinha púrpura, petecas, não tinha nada que mostrasse que ela tivesse algum sangramento ativo ou recente. Baseado no que foi dito, nossa hipótese diagnóstica inicial foi uma anemia sintomática, ainda de etiologia a esclarecer, mas como tinha uma bistopenia, uma leucocitose, que a gente não tinha diferencial, a gente ficou na dúvida entre uma LMA ou uma LMC, certo? A gente não tinha diferencial para ver se tinha blastos periféricos ou coisa do tipo. Aí, baseado nessa hipótese, nossa conduta inicial foi pedir novos exames para confirmar esse HB menor que 7, para ver se tem necessidade de hemotransfusão, e também ampliar um pouco a nossa investigação, né? Com perfil de ferro, com dosagem de reticulócito, sinais de hemólise, além de função renal, função hepática. Também pedi uma variação da hemato na urgência, visando descobrir o diagnóstico etiológico, né, do porquê que ela tem essa alteração hematológica, e realizar uma vigilância infecciosa, porque por ser uma paciente com provável LMA ou LMC, se ela apresentasse febre, algum sinal, a gente poderia pensar que ela seria uma neutropenia febril, por esses leucócitos não serem funcionantes. Aí, dos exames que a gente solicitou, eles foram coletados. Não é nem o horário que a gente pediu, nem o horário que saiu o resultado, mas sim a hora que realmente foi coletado. Todos que eu colocar o horário do exame é o que coletou mesmo. O HB era de 5,2, confirmando então exatamente igual ao externo. O hematócrito era um pouquinho maior, era de 15,4 e tinha 272 mil leucócitos, sendo 2% segmentados, que daria 5.644, 12% de linfócitos, 6% de monócitos e 80% de blastos no sangue periférico. Esse valor do diferencial, inicialmente não tinha, demora um tempo até eles liberarem, e tinha 39 mil plaquetas também. Fora isso, a reticulose estava 16,9%, com um total absoluto de 263 mil,
que é bem aumentado, mas quando a gente corrige pelo hematócrito, que era muito baixo, dá um valor corrigido de 2,3%, que ainda é aumentado, mas bem menos que 16%. Fora isso, de prova inflamatória, tinha um PCR de 3,3, um DHL de 1.225, de função renal, ela tinha uma creatinina de 2,5, uma ureia de 55, mas a gente não tinha o valor prévio, a gente não sabe se era uma doença renal crônica ou uma lesão renal aguda, com potássio de 4,1, só de 143. De função hepática, tinha um coagulograma com TP de 1,66, e bilirrubina total de 0,8, sendo 0,5 direto. Transaminase era o dobro da normalidade, né, 69 e 62, respectivamente, o TGP e o TGO. E perfil de ferro, tinha um ferro de 203, com uma ferritina de 357, uma transferrina de 170, sendo que o normal é de 250 a 380 para a mulher. Então, estava reduzida a transferrina, e essa transferência de transferrina aumentada, que é de 24%, estava 91%. Se a gente fosse pensar numa etiologia dessa anemia, não seria ferropriva, né? E também doença crônica ficaria não tão bom por causa da saturação aumentada. Seria mais de uma anemia sideroblástica, se fosse compatível com alguma etiologia. Aí, baseado nesses exames, as nossas hipóteses se confirmaram e tiveram uma melhor elucidação. Então, essa anemia sintomática era uma anemia hiperproliferativa, por causa das reticulose aumentadas, e provavelmente sideroblástica, mas a gente não teria como dizer se é uma biópsia de medula. E a pancitopenia tinha uma leucocitose com presença de blastos sangue periférico, então a gente ficaria com a dúvida de uma LMA ou uma lecionite mieloide crônica com transformação blástica, né? Uma pior aguda. E a azotemia também, que a gente ficaria na dúvida se é uma doença renal crônica ou uma lesão renal aguda. Certo? A gente tinha pedido a avaliação da hematologia, que saiu quase em paralelo com o resultado dos exames. Ainda não tinha diferencial, como eu falei, então eles fizeram as fregaças de sangue periférico, viram que tinha 90% de blastos mesmos, mas não tinham bastonetes de Auer, que ajudaria a pensar na LMA, e também não tinha nenhuma morfologia que significasse uma promielocítica aguda, né? Uma LMA M3 antiga. E por que seria importante a gente saber se tinha um padrão da M3, né? Da promielocítica? Porque na suspeita, a gente já poderia entrar com o ATRA, não tem que esperar o diagnóstico etiológico verdadeiro, você não precisa dar biópsia para falar que é, para a gente começar o tratamento. Só na suspeita, devido ao alto risco de CIVD, a gente pode começar o tratamento de imediato. Fora isso, eles também orientaram a gente a iniciar a hidroxiureia, devido à leucostase, visando reduzir a produção e diminuir o número de células, e também realizar uma transfusão de 2 concentrados, pelo HB de 5,2, só que radiados e filtrados. E fora isso, eles programaram de fazer a biópsia de medula, mas eles já deixaram até em prontuário que, por a paciente ter 73 anos e uma IC com uma fração de injeção de 31%, a chance dela ter uma medida curativa, um tratamento curativo, era muito baixa, apesar dela estar estável e estar bem. Aí, ainda no dia 24, no plantão noturno, a evolução dessa paciente não teve grandes alterações clínicas, ela estava estável, só se queixava um pouco de fraqueza, mas estava um pouco melhor. E tinha realizado os 2 concentrados de hemácia. Já estava um pouco mais corada, estava na poltrona aguardando um leito de isolamento reverso, devido ao fato dela ter uma leucocitose mais com pouca quantidade segmentada, né, tinha só 2%, provavelmente ela é considerada como uma neutropênica, porque esses leucócitos não vão ter a função imune deles, certo? E a frequência cardíaca depois de transfundir já tinha caído para 92, a pressão se mantinha de 100 por 70. Não tinha alteração do nível de consciência também. Aí foi solicitado no plantão noturno novos exames de controle, sendo o principal deles o hemograma, porque ela ainda não tinha um HB controle, mantida a vigilância infecciosa e reforçado com a enfermagem a necessidade de colocar ela num leito de isolamento reverso, porque ela estava nas poltronas no meio de vários pacientes com possíveis várias outras doenças infecciosas. E foi mantida a hidroxiureia. Aí os exames foram solicitados às 8 horas, porém foram coletados às 2h26, por isso que está esse horário. Então tinha um HB de 7,2, hematócrito de 20,4, leucócito de 251 mil, mantendo aí 1% segmentado só, com ainda a presença de monócitos de 8% e mantinha 36% de blastos. A função renal piorou pouca coisa, foi com uma creat de 2,7, uma ureia de 73, que a gente pode até considerar uma variação de exame, né, por ser menos que 10 a 15%, e um potássio de 5. Com esses exames, assim, a gente não teve nenhuma conduta, não teve que mudar nada do que já estava sendo feito, a gente só manteve a hidroxiureia. A evolução dela no dia 25, no plantão noturno, porque durante o plantão diurno não teve nada assim de relevante, exceto que ela conseguiu o leito dela de isolamento. Então, no plantão noturno, na hora que a gente chegou para examinar ela às 20 horas, a paciente se mantinha estável, tinha uma melhora da fraqueza, estava programada já para segunda-feira, que era o dia 26/9, a biópsia de medula. Ela tinha uma frequência cardíaca de 94, mantinha uma inspiração respiratória de 18, sem fratura acessória, não tinha alteração de ectoscopia, nenhum sinal de sangramento, e se mantinha a luz orientada em tempo e espaço, com Glasgow de 15. Aí foram solicitados novamente exames laboratoriais de controle, foi realizada uma vigilância da função renal, né, para ver se era realmente só alteração laboratorial ou se era uma piora. A vigilância infecciosa, para caso ela tivesse febre, iniciar com antibiótico pensando em neutropenia febril, mantida hidroxiureia, e a gente estava aguardando a biópsia pela EMA.
Aí, desses exames que foram coletados 21 e 29, tinha um HB de 9,2, uma toque de 26, leucócitos caiu bastante, para 173 mil, e não tem o laudo até hoje, não tem diferencial desses 173 mil leucócitos, plaquetas de 15 mil. A indicação da hemato de transfundir era abaixo de 20 mil com sangramento ou abaixo de 10 mil, por isso que acabou não precisando transfundir plaquetas. A função renal piorou mais um pouco, foi com uma creatina de 3,1, com uma ureia de 111, mostrando então que ela tinha uma piora da função renal. O potássio da TAV alterado de 3,9. Aí teve uma intercorrência para essa paciente às 2h30 da manhã, que foi chamada pela enfermagem, porque ela estava se queixando de falta de ar, estava se sentindo ansiosa e com incômodo no peito. Eu fui avaliar a paciente, perguntei se era uma dor torácica, ela negava, também não sentia palpitação, ela falava que era só como se fosse uma angústia mesmo, um aperto no peito. Ela tinha uma frequência de 92, uma pressão de 110/70, tempo de perfussão periférica estava menor que 3 segundos. Do ponto de vista respiratório, ela tinha uma piora, ela tinha uma frequência respiratória de 21, ela não chegava a usar o fator acessório nem de saturar, estava com saturação de 95%, mas ela tinha um padrão de uma inspiração e uma expiração um pouco mais prolongada, parecendo um padrão de Kussmaul, mas não tão importante. E fora isso, ela se queixava que estava com o nariz muito ressecado, que acreditava que por isso estava com a falta de ar, certo? Disse também que já teve episódios prévios, vários, que eram de crise de ansiedade, que tomava geralmente clonazepam em casa quando tinha esses quadros. Perguntei para ela e para o filho que estava presente novamente se não tinha nenhum diagnóstico de diabetes ou algo do tipo para justificar uma acidose, ou porque ela está com esse padrão de Kussmaul. Eles negaram, realizou o DESTA de 187, então não tinha nenhum sinal para a gente pensar em acidose diabética. E por esse ressecamento da mucosa nasal, a gente fez uma nebulização com soro fisiológico e reavaliar ela em 30 minutos, para ver se ela mantinha esse padrão, se melhorava ou se piorava. Às 3 horas da manhã, ainda não tinham colocado a nebulização, o paciente se mantinha igual, não tinha nenhuma outra alteração. Aí, às 3h30, eu fui reavaliar a paciente de novo, né, com o IA de meia hora. Ela já estava um pouco mais sonolenta, uma piora do padrão respiratório, tinha uma respiração de Kussmaul franca, assim, teve uma frequência respiratória de 23, e padrão bem prolongado, mas ainda não desaturava. Foi realizado novamente o DESTA, que era menor que 250. Eu não achei na anotação da enfermagem, mas eu lembro que era menor que 250 na data. A gente fez também cetonúria, também deu negativo. Foi coletada uma gasometria arterial, pensando que ela poderia ter uma acidose, aí de uma etiologia que a gente ainda não tinha um diagnóstico. Essa gaso, a gente coletou às 3h33, saiu no sistema às 3h49, tinha um pH de 7,27, uma PCO2 de 17, uma PO2 de 69, um BIC de 7,8, uma glicemia de 264, um cálcio ionizado de 1,02, que é baixo, né, para a normalidade do cálcio ionizado pela gaso da Santa Casa, um lactato de 15 e um potássio incalculável. Lembrando que das 9 horas tinha um potássio de 3,9, então aumentou muito num curto espaço de tempo. Um sódio de 128, saturando 91%. Baseado nesses exames, a gente for com a hipótese de uma síndrome tumoral espontânea, já que ela estava usando só hidreia e não quimioterápicos, né, não era para induzir a morte, só diminuir a replicação de células, ou uma cetose diabética, que era menos provável, e como essa hipótese já foi vista com cetonúria negativa e o DESTA menor de 250, também foi descartado. Nesse sentido, a nossa conduta foi mandar a paciente para a emergência, colocar um catéter de O2 para saturação de 91%, realizar gluconato de cálcio, furosemida, beta-2 agonista e insulina, apenas insulina para esse DESTA de 264, né? A gente não ia fazer a solução polarizante. Realizar o eletrocardiograma já na emergência para não perder tempo, solicitar os demais exames para possível lise tumoral, né? Para ampliar o diagnóstico, como o ácido úrico e o fosfato. Aí, então, pensando, por que a gente pensou nesse diagnóstico? Só para a gente lembrar do Cairo Bishop, que seria os critérios que a gente usa para pensar na síndrome tumoral. O paciente vai ter uma hiperpotassemia, devido a, geralmente, a terapia antineoplásica, como está no slide, mas nesse caso também pode ser espontânea pela morte celular, né, pela apoptose celular espontânea, que vai levar a uma arritmia, certo? Fora isso, vai ter uma hiperfosfatemia também por liberação do conteúdo da célula, que vai quilar com o cálcio, levando uma hipocalcemia, que também vai ajudar na arritmia, vai causar uma tetania e até quadros convulsivos. Fora isso, ele vai, a hora que ele quer, ele vai formar um fosfato de cálcio, que vai ser eliminado pela urina, podendo piorar a função renal, que junto aos ácidos nucleicos, as purinas, a hipoxantinas e as xantinas, vão causar hiperuricemia, eles vão fazer cristalização intrarrenal, redução da taxa de filtração glomerular, vasoconstrição renal e perda da autorregulação, que levaria a injúria renal aguda, que poderia ser o caso da paciente que estava piorando progressivamente essa função renal. Fora isso, vai ter uma tempestade de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, IL-6 e IL-10, que vão causar um quadro de anticacios, né? E quais seriam esses critérios? Uma hiperuricemia maior que 8, uma hipercalcemia maior que 6, fosfato maior que 4,5, e o cálcio, geralmente as referências vão colocar menor que 7, porque não é o ionizado, mas nosso paciente tinha um cálcio ionizado reduzido, daria para a gente pensar, precisa ter só 2 desses critérios, e
querendo ou não, ele já tem 2 pelo cálcio, e os outros exames que a gente vai solicitar depois, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Agora, esse tem que ter uma apresentação clínica laboratorial, que no caso dela poderia ser insuficiência renal, mas pode ser uma arritmia aguda, mortes súbitas ou convulsões. Certo? A essa paciente, como eu falei, o resultado da gás saiu 3h49, 3h50 a gente foi levada para emergência. Eu fui no leito, conversei com a paciente, ela estava mais sonolenta. No momento de a gente fazer o transporte com a maca para emergência, a paciente começou a ficar responsiva. Logo ele chega no corredor do trauma 1, nisso, no que chegou em frente à sala, nem estava na sala ainda, a gente avaliou, ela não tinha pulso, ela tinha evoluído com uma PCR. A gente já colocou ela na primeira maca e começou a fazer protocolo CLS de RCP, certo? Nesse protocolo foi feito 20 ml de gluconato de cálcio, 150 ml de bicarbonato de sódio. Todos os ritmos eram não chocáveis, foi entubada já no segundo ciclo e voltou à circulação espontânea após 12 minutos, ou seja, no 6º ciclo. Foi realizado um eletro após o procedimento que não deu tempo de fazer antes, que tinha uma DT apiculada, um QRS alargado e tinha uma nova gasometria. A gente coletou uma nova gasometria também para avaliar a evolução desse quadro tumoral. Foi introduzido também o halopurinol, 300 mg dia, e ela tinha uma PM de 40 no pós-parado, então a gente teve que colocar noradrenalina. Mesmo assim, ela continuou com a pressão refratária, a gente teve que introduzir também vasopressina. Então, assim, em questão de 1-2 horas, a paciente já estava com noradose máxima e vasopressina dose máxima. Aí, pensando na classificação do Cairo Bishop, além de diagnosticar, ele também tem uma classificação, a gente poderia pontuar de 0 a 5, baseado ou na creatinina ou em sintomas. Certo? No caso dela, que foi uma morte súbita, ela já seria grau 5. Pela creatinina, geralmente eles falam em relação ao aumento da basal, que a gente não tinha, então seria mais difícil classificar. Exatamente a rebaixamento do nível de consciência. Então, provavelmente foi um grau 5, uma evolução muito importante. Aí, dos exames de controle do pós-parada, tinha uma gás com pH de 7,07, PO2 163 porque estava entubada, um BIC de 12,2, glicose de 279, mantinha um lactato de 15 e mantinha um potássio calculável. E o cálcio ionizado agora estava aumentado porque foi feito gluconato de cálcio 20 ml. Fora isso, a gente solicitou os outros exames para o diagnóstico da lise tumoral, que tinha um HB de 6,5, leucócito de 64.700, então que faz a gente pensar ainda mais nisso, porque de 250 mil em 2 dias caiu para 64 mil, então foi uma queda muito importante. Ainda tinha 37% de blastos. Ela também tinha uma função renal com creatinina de 3,6, uma ureia de 126, mostrando que continuava com piora. Potássio ainda era incalculável. O cálcio era de 7,5, corrigido daria 9,18, mas como eu falei, isso foi depois de de administrar 20 ml de gluconato de cálcio, um fósforo de 13, um ácido úrico de 33,2, então ambos muito aumentados, mostrando que teve realmente muita lise celular. E a urina 1 confirmava realmente que não tinha corpos cetônicos, e tinha 187 mil leucócitos na urina, que é esperado já que ela tinha tanto no sangue. A imunofenotipagem foi coletada pela hematologia, porém eu não consegui achar em nenhum lugar do sistema o resultado. Aí, ainda no dia 26, no plantão diurno, a paciente evoluiu com necessidade progressiva de aumento de drogas, como eu falei, chegou na dose máxima de 3 microgramas por minuto de nora e 0,04 unidades por minuto de vasopressina, mantinha uma PM de 56, foi orientada pela hematologia a manter hidroxiureia, já que ela não realmente causaria lise, e sim só a citorredução, manter o halopurinol, transfundir conforme necessidade, uma plaqueta menor que 10 mil, HB menor que 7, ou 20 mil sangramentos. Manter hidratação, mas ali a parcimônia, por causa da ICFR, ela tinha uma fração de 31%. Ela era candidata a hemodiálise, está até escrito na nefrologia no prontuário, porém ela não tinha condições de fazer isso na nefro, ela teria que fazer numa UTI e não teve vaga de UTI para ela até o momento. Foi orientado também pela hematologia que não havia proposta terapêutica e foi conversado com a família para medidas paliativas, tanto para a gente como pela hematologia, a família concordou. Aí no dia 26, às 10 horas da manhã, foi feita essa conversa com os familiares. E logo depois, o paciente acabou evoluindo a óbito por volta das 21h50 do dia 26 ainda. No quadro dele, assim, não teve nenhuma mudança, ela continuou com necessidade de droga dose máxima, com uma padrão de ventilação ali sempre com uma FiO2 alta. Acabou evoluindo a óbito às 21h50, sem necessidade de AICP, por já ter sido conversado com a família, que não teria nenhuma conduta terapêutica que pudesse reverter o quadro dela. Era isso do caso dela, assim, a gente trouxe o caso não tanto para raciocínio diagnóstico, mas mais para mostrar a gravidade e a severidade que isso foi, como a evolução foi rápida, para a gente lembrar que esses pacientes são hematológicos, às vezes o paciente está bem, está conversando, você pensa que ele não é tão grave, e de uma hora para outra ele tem uma emergência oncológica e evolui de uma maneira muito grave. Perfeito. Muito bom. Vamos passar a bola agora para o Thiago, as ponderações, e aí a gente deixa as perguntas, questionamentos aí no final. João, a palavra está com você. Bem-vindo aí, boa noite. Boa noite, gente.
Prazer para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou médico assistente também do Pronto-Socorro Central de Clínica Médica da Santa Casa. O Caio apresentou um caso de uma paciente já mais idosa que acabou dando uma entrada com um quadro de uma provável neoplasia mieloproliferativa, né? E no fim das contas ela acabou evoluindo com uma síndrome de lisito tumoral. Então eu fiz um pequeno apanhado aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre a síndrome de lisito tumoral, né? Basicamente, o que eu queria mostrar aqui com essa apresentação é o que é a síndrome de lisito tumoral, como que ela acontece, quais que são as implicações, por que ela é importante, quais são os pacientes que estão sobre o risco de desenvolver a lisito tumoral, qual que é a clínica que esses pacientes apresentam, uma vez que eu tenho a suspeita da lisito tumoral, como que eu classifico a gravidade desses pacientes e, por fim, como que eu trato, tanto na parte preventiva quanto na parte da síndrome da lisito tumoral já estabelecida, né? Vamos começar então. A lisito tumoral, ela é uma emergência oncológica. Na verdade, ela é a emergência oncológica mais comum dos pacientes hematológicos. Ela chega até a ser mais comum do que ela chega até a ser mais comum do que hipercalcemia da malignidade, do que neutropenia febril, essas outras coisas que a gente está acostumado a pensar no pronto-socorro. Mas, embora ela seja mais comum, a gente acaba subdiagnosticando ela, acaba, por algum motivo, não pensando tanto nela, né? Ela é causada por uma lisito tumoral maciça, né? Então, geralmente, quando a gente tem alguma neoplasia quimiosensível, a gente acaba tendo uma liberação maciça dos conteúdos intracelulares para a circulação, principalmente fósforo, potássio, os ácidos nucleicos purínicos, né? A metabolização desse conteúdo intracelular que a gente acaba liberando vai levar à formação de ácido úrico e vai causar alterações metabólicas que vão ter suas repercussões, inclusive a disfunção renal, né? Esse é um assunto bastante nefrológico, acho que tem alguns assistentes que podem até dar uma complementada depois, mas a princípio eu vou tentar deixar mais pela parte clínica do que pela parte nefrológica em si. Então, como é que acontece a lisito tumoral, né? Geralmente, quando a gente tem pacientes com uma malignidade com um alto volume ou que tem uma alta quimiosensibilidade ao tratamento, a gente tem uma liberação desse conteúdo intracelular a partir do momento que a gente começa a tratar esse paciente. Lembra que potássio, fósforo e esses ácidos nucleicos purínicos, eles são bastante abundantes, principalmente em células neoplásicas, né? E uma vez que a gente começa o tratamento, a gente acaba liberando isso de novo na circulação. A metabolização dos ácidos nucleicos vai levar à hiperuricemia, a liberação de fósforo vai causar hiperfosfatemia, a liberação do potássio, a hipercalcemia, o cálcio ele acaba caindo, porque, como o Caio disse, ele acaba se ligando ao fosfato, fazendo o fosfato de cálcio, e tudo isso acaba desencadeando a disfunção renal. Explicando um pouquinho como que acontece, geralmente na ordem. Quando a gente começa a ter a lisito tumoral, a primeira coisa que acontece, principalmente nas primeiras 12 a 24 horas, é a hipercalemia. Ela é decorrente principalmente de dois mecanismos, né? Mas basicamente é a desregulação do funcionamento da sódio potássio ATPase, daquela bomba que acaba regulando o conteúdo intracelular de potássio. Qualquer alteração nessa enzima acaba fazendo com que o potássio saia da célula, ele tem um efluxo maior do que o esperado. E uma vez que a gente começa a tratar a neoplasia, a gente acaba desregulando a membrana e acaba desregulando a ação dessas enzimas no intracelular. Então, a gente acaba com... Ela é uma enzima que ela é muito dependente de ATP. Então, quando a gente começa a tratar a neoplasia, as neoplasias, como uma maneira geral, a gente consome muito ATP, aumenta o metabolismo intracelular e acaba não tendo ATP o suficiente para manter o potássio no intracelular. Então, ele acaba sendo liberado espontaneamente. Por isso que acontece a hipercalemia nesses pacientes. Após a hipercalemia, a gente também tem a hiperfosfatemia. Ela costuma ser um pouco mais tardia, mas costuma acontecer entre 24 a 36 horas aí. O fósforo,
o fosfato, ele é o íon mais comum do meio intracelular. E em células neoplásicas, ele chega a ser até 4 vezes maior do que em células normais. A hiperfosfatemia, ela é uma causa, a partir do momento que ele começa a ser liberado na circulação sistêmica, é uma causa que leva à hipocalcemia, por causa do que eu já comentei. E o problema do fósforo, na verdade, é que quando ele se junta com o cálcio, ele acaba começando a depositar em alguns sistemas. A depender do duplo produto, cálcio e fósforo, que a gente tem, fosfato de cálcio, ele pode depor nos túbulos renais, levando à disfunção renal, mas se, por exemplo, começar a depor nas células do miocárdio, ali a gente pode ter algumas arritmias causadas por isso. E provavelmente, geralmente, quando o produto é maior do que 70 mg quadrados por metro quadrado, a gente acaba tendo também a necessidade de diálise. Não é sempre que acontece, mas é mais frequente. A hipocalcemia que a hiperfosfatemia leva pode causar suas repercussões clínicas também. Daqui a um pouquinho a gente conversa sobre os sintomas, mas antes disso vamos falar sobre a hiperuricemia. Quando a gente tem a liberação dos ácidos nucleicos purínicos na circulação, a gente acaba alterando o nosso sistema de autorregulação, porque a gente geralmente tem uma capacidade renal de excreção do ácido úrico, uma vez que ele é metabolizado, só que quando a gente tem essa hiperprodução pela liberação exacerbada que acontece durante a lise tumoral, a gente tem algumas alterações que diminuem a excreção renal disso daí. Então, a gente acaba tendo, por inflamação, alteração da relação com o óxido nítrico, uma vasoconstrição renal, uma redução da perfusão, um aumento da acidez, que leva à deposição de cristais de ácido úrico, principalmente nos túbulos, na parte distal dos rins, na parte dos túbulos coletores e dos túbulos distais. Isso acaba diminuindo a depuração renal de ácido úrico e acaba fazendo com que esses cristais de ácido úrico precipitem. E uma coisa que é interessante é que uma vez que o cristal de ácido úrico ele começa a precipitar, ele faz com que ocorra a precipitação também dos cristais de fosfato de cálcio. E uma coisa retroalimenta a outra. Então, uma vez que eu tenho cristais de fosfato, eu aumento a deposição de fosfais de ácido úrico e o contrário também acontece, né? Com as drogas que a gente tem hoje em dia, principalmente com a allopurinol, rasburicase, hoje a hiperuricemia já não é mais a principal alteração metabólica da síndrome de lise tumoral, mas ela é uma alteração que ainda chama atenção, principalmente no nosso meio, que a gente não tem tantas medicações, ou a rasburicase disponível tão fácil, né? Uma outra complicação que a gente tem, na verdade, eu coloquei essas figuras aqui só para ilustrar um pouquinho da nefrocalcinose, que é uma das complicações que pode ter pela deposição de fosfato de cálcio. Então, a gente tem nos rins a deposição, principalmente medular ali, do fosfato de cálcio, justificando, mostrando a complicação da doença. E só para complementar, uma vez que a gente usa o allopurinol, a gente acaba bloqueando a metabolização das purinas em ácido úrico, a gente acaba acumulando xantinas e hipoxantinas. A xantina, ela é uma substância que ela é menos solúvel que o ácido úrico. Então, uma vez que a gente começa a usar, por exemplo, o allopurinol, a gente tem que tomar muito cuidado pela nefropatia por xantina, porque a gente pode estar não produzindo ácido úrico, mas a gente vai estar deixando de metabolizar a xantina, que pode também depositar nos túbulos renais, pode precipitar e pode causar nefropatia também. Uma vez explicado isso, que é mais ou menos como que a síndrome de lise tumoral ela se desenvolve, qual que é o impacto clínico da síndrome de lise tumoral? Ela é, como o Caio mostrou no caso clínico, uma doença que ela tem uma evolução muito grave, quando ela não é bem tratada, a gente acaba, na verdade, quando a gente não consegue tratar a tempo, ela tem uma evolução muito desfavorável. Os pacientes, quando eles evoluem com uma disfunção renal, eles já têm um alto risco de óbito. Então,
por mais que a paciente que o Caio apresentou tivesse condições clínicas para tratar a neoplasia, provavelmente, ela, pela disfunção renal, não sei se prévia ou se pela própria evolução da lise tumoral, talvez tivesse necessidade de diálise, então aumenta a quantidade aumenta os custos, aumenta as complicações, aumenta a quantidade de recursos que a gente tem para tratar esse doente. Então, a maior maneira da gente tratar é prevenir. Então, por isso que a gente avalia os pacientes com risco intermediário, alto para lise tumoral, e já começa uma profilaxia para isso. Quais que são as manifestações clínicas? Basicamente, elas são manifestações inespecíficas. Elas estão relacionadas com as alterações metabólicas que esses pacientes apresentam. O Caio mostrou no caso clínico, a paciente teve um mal-estar inespecífico, eu já não sei, na hora que a paciente começou a gente coletou a primeira gase, ela já tinha uma hipocalcemia associada, a gente não tinha os valores de fósforo até então, mas um pouco antes dela ter a primeira intercorrência, de ela ter aquela dispneia, ela já estava já tinha um cálcio consumido pela gasometria, né? Mas, basicamente, a gente pode ter sintomas relacionados principalmente à uremia, náuseas, vômitos, alteração renal também pode causar hematúria, como alterações cardíacas, arritmias, mortes súbitas, como também alteração da hipocalcemia, tetanias, convulsões, câimbras, síncopes. Então, acho que a importância, na verdade, da gente pensar nas manifestações clínicas é entender que um paciente que, às vezes, que tem uma neoplasia incipiente, está em uma investigação, começou um tratamento recente e chega para a gente com uma queixa muito inespecífica, pode ser que tenha alguma coisa metabólica por trás ali, pode ser que tenha alguma coisa mais importante. Aquele paciente que a gente, por exemplo, é um paciente oncológico que chega na porta com uma queixa de náusea, que a gente liberaria só com um antiemético? Talvez não, talvez entrar com esse paciente, fazer um rastreio um pouquinho melhor, pode mudar seu diagnóstico, uma vez que a gente acaba não pensando muito até em síndrome de lise tumoral, né? Uma vez que a gente tem definido os sintomas, como é que acontece a doença, como é que a gente classifica? Para ser um pouquinho repetitivo com o que o Caio disse lá na apresentação, a gente teve, em 2004, foram criados os critérios de Cairo-Bishop. A vantagem desses critérios, até então a gente não tinha nada muito específico, mas em 2004 a gente criou esses critérios e a vantagem dele a gente consegue definir laboratorialmente essa lise tumoral e a gente consegue graduar a gravidade dele baseado nos sintomas clínicos que eles estão associados. Então, a síndrome de lise laboratorial, ela tem 2 ou mais alterações nos critérios que eu vou mostrar daqui a pouquinho, sendo que alterações de 25% do basal do paciente, se a gente já acompanha, também são consideradas alterações que definem a lise. E quando essa lise está associada ou a alguma disfunção renal, ou alguma alteração cardíaca, ou alguma alteração neurológica como convulsão, e que não estejam relacionadas ao agente terapêutico, ou seja, que não foram causadas pelo quimioterápico que eu estou utilizando para tratar, eu tenho a síndrome de lise tumoral clínica, que aí ela demonstra um pouco mais de gravidade. Então, só para definir a síndrome de lise tumoral laboratorial, a gente tem esses critérios de Cairo e Bishop, né? Ele leva em consideração ácido úrico, potássio e fósforo, que quando estão acima de 25% do basal, ou como o Caio mostrou na apresentação dele, um fósforo maior do que 4,5, um potássio maior do que 6 e um ácido úrico maior do que 8 pelo laboratório, a gente já tem. E um cálcio menor do que 7 ou 25% abaixo do basal do paciente também já é considerado. Você precisa ter 2 desses critérios alterados de 3 dias antes da quimioterapia até 7 dias após a introdução para você definir que esse paciente tem uma síndrome de lise tumoral. E aí a gente tem a graduação pela gravidade do paciente, né? A gente pode ter esses 2 critérios laboratoriais associados a alterações da creatinina, e na verdade aqui a gente já vê que ele gradua de até 5, que é a morte, e nada, que é nenhuma alteração clínica relevante, e a gente percebe que conforme a tabela vai
evoluindo, o paciente vai aumentando a gravidade e talvez precisando de mais intervenções, né? Quais são os pacientes que estão sobre fator de risco para desenvolvimento de lísito tumoral? Basicamente, os pacientes hematológicos são os principais pacientes que evoluem com lísito tumoral, né? A gente tem fatores que são intrinsecamente relacionados ao tumor, então, tumores com alta proliferação celular ou que têm uma alta sensibilidade ao tratamento, que espera-se que eles vão ter uma redução muito intensa com a medicação que você vai dar, ou aqueles pacientes que já no diagnóstico, no início do tratamento, têm um alto volume, têm uma neoplasia ou algum linfonodo, ou alguma massa já com mais de 10 centímetros cúbicos, né? E tem os fatores clínicos do próprio paciente. Na nossa paciente, ela já tinha, por exemplo, uma creatinina que veio de casa alterada. Então, pacientes que já têm nefropatia prévia ou que antes do início do tratamento já têm hiperuricemia, hiperfosfatemia ou que tem algum outro fator associado, uma desidratação, uma sepse, que também são os diagnósticos diferenciais da lísito tumoral, são pacientes que têm um risco maior para isso. E dentro dos pacientes de risco, quais são as neoplasias que elas têm mais risco? Dentro das hematológicas, a gente tem principalmente os linfomas não Hodgkin mais agressivos, as leucemias agudas, tem bastante destaque para os linfomas e para as leucemias de Burkitt, mas geralmente são neoplasias hematológicas que começam após o início da quimioterapia ou até qualquer tratamento, mas tem relatos na literatura que só com corticoide ou radioterapia você já consegue ter lísito tumoral. E eu estava dando uma lidinha até na bula esses dias, quando o Caio me apresentou o caso. A hidroxiureia é uma complicação muito rara, é um efeito adverso muito raro, mas a própria hidroxiureia ela pode evoluir com síndrome de lísito tumoral. Os tumores sólidos, eles são raramente associados à lísito tumoral, tem pouquíssimos relatos, na verdade, eu até estava tentando dar uma lida, deixei nas referências depois, um dos artigos, ele comenta que desde nos últimos 20 anos, só teve 74 relatos de caso de tumores sólidos relacionados à lísito tumoral, dentre eles os mais citados são câncer de mama, o carcinoma de pequenas células, principalmente pulmonar, alguns tumores de célula degenerativa, sarcoma, melanoma, mas tem outros, né? E a síndrome de lísito tumoral ela também pode acontecer espontaneamente. Geralmente ela é associada à hiperuricemia, mas quando ela é espontânea, ela não costuma ser associada à hiperfosfatemia. Por quê? Uma das explicações é que enquanto o tumor ele ainda é viável, enquanto a gente não começou uma terapia para reduzir o tamanho do tumor, para reduzir a proliferação celular, esse tumor ele aproveita do próprio fósforo do ambiente para se manter. Então ele acaba aumentando muito a hiperuricemia, mas você acaba não aumentando tanto a hiperfosfatemia que tem associada com esse tumor. Uma vez que você começa o tratamento, aí você acaba desenvolvendo a hiperfosfatemia também. E uma vez que a gente determina quais são os pacientes que ainda não têm lise, mas que eles têm um potencial risco para o desenvolvimento da lísito tumoral, como é que eu vou estratificar esse risco? Como é que eu vou definir o meu tratamento preventivo baseado nisso? Depende principalmente do tipo de malignidade, da carga da doença, ou seja, tamanho, proliferação celular, qual que é o tratamento que eu vou dar e a função renal desse paciente. Em 2010, um conjunto de... tentaram fazer uma tabela juntando qual que era o que eu deveria fazer baseado no risco desses pacientes e quais pacientes eram risco. Basicamente, isso aqui é um resumo do que foi juntado nesse consenso. Ele foi feito pelo Jornal Britânico de Hematologia e é o seguinte:
para tentar dar uma simplificada, a gente tem os pacientes de alto risco, mas geralmente são pacientes com leucemias agudas com uma contagem celular acima de 100 mil, ou leucemias agudas com uma contagem de DHL maior do que 2 vezes o limite superior de normalidade, ou pacientes de risco intermediário que tenham disfunção renal, alteração de ácido úrico, potássio ou alguns outros eletrólitos. Para esses pacientes de alto risco, a profilaxia seria com rasburicase, né? Pacientes de risco intermediário são pacientes com leucemias agudas, mas com uma contagem celular já não tão alta, com um DHL no limite superior da normalidade, mas não tão aumentados assim, então que você não vê uma atividade tumoral tão intensa. Para esses pacientes, a gente consegue dar alupurinol como terapia profilática, e os pacientes de baixo risco são aqueles tumores hematológicos indolentes, como o mieloma múltiplo, ou alguns linfomas não Hodgkin indolentes também, e tumores sólidos de uma maneira geral. Nesses pacientes, a gente prefere ficar mais com hidratação, o alupurinol fica a critério do médico assistente. Tá? Indo para o tratamento, então, a gente tem 2 linhas de tratamento. O preventivo, quando a gente suspeita que um paciente pode evoluir com lise tumoral, a depender do risco classificado, e uma vez que o paciente já tem a lise tumoral estabelecida, a gente tem um tratamento específico. Tá? Para o tratamento preventivo, a gente começa com a hidratação, porque a gente começa a hidratação com uma hidratação vigorosa para todos os pacientes que tenham um risco moderado a alto de lise tumoral. O objetivo é melhorar a perfusão renal desses pacientes e diminuir a precipitação tanto de ácido úrico quanto de fosfato de cálcio nos túbulos renais. É uma hidratação importante, então a gente preconiza que esse paciente tenha pelo menos 2 ml/hora de diurese então dá uns 2 a 3 litros por metro quadrado por dia, mas tem que tomar cuidado principalmente com aqueles pacientes que têm algum risco maior de evoluir com congestão. Então, cardiopatas e pacientes que já têm uma disfunção renal um pouco mais avançada. Existe ainda, está caindo cada vez mais em desuso, existe ainda aquela polêmica em relação à alcalinização urinária, né? Ela não é mais utilizada de praxe, mas se eventualmente a gente for tratar em algum serviço que tenha algum protocolo, não tem nenhum dado que demonstre a eficácia da abordagem da alcalinização urinária. Ela pode ser tanto feita com bicarbonato de cálcio ou acetazolamida, mas uma vez que a gente tenta alcalinizar a urina, a gente pode promover a deposição de fosfato de cálcio. Então, se eventualmente for optado por essa abordagem, e eu espero que não seja, né, ela deve ser usada enquanto a gente tiver a hiperuricemia, mas ela deve ser imediatamente descontinuada a partir do momento que o fósforo começa a aumentar. E a gente acaba reservando o bicarbonato mais para igual a nossa paciente. No momento que ela tinha uma acidose metabólica importante, a gente acabou precisando usar o bicarbonato para essa paciente. E, por fim, a gente tem no tratamento preventivo, a gente tem os agentes hipouricemiantes. A gente tem 3, só para lembrar, então, um pouquinho do metabolismo, né? Quando a gente tem a liberação dos ácidos nucleicos purínicos, a gente vai transformar eles em hipoxantina. Pela xantina oxidase, a gente vai transformar eles em xantina. A mesma enzima vai pegar essa xantina e transformar em ácido úrico e parou por aí. A gente tem o alupurinol, ele é um análogo de um purínico que ele vai inibir competitivamente essa xantina oxidase. Então, o efeito dele não vai ser imediato. Ele vai começar a fazer efeito na diminuição da hiperuricemia entre 24 a 48 horas após o início da medicação. Você vai deixar de formar esse ácido úrico, mas ele não vai ter ação sobre o ácido úrico já formado, e ele vai acabar acumulando a hipoxantina, que ela é mais solúvel em água do que a xantina ou até mesmo o próprio ácido úrico. A gente geralmente deixa na dose de 300 mg por dia, a 100 de 8 em 8 mesmo, tem que ter ajuste para a função renal. Ela é uma medicação que é barata, ela é disponível por via oral, por isso que a gente deixa ela mais para aqueles pacientes que têm um risco intermediário, e ela é uma medicação disponível no SUS, né?
O problema do halopurinol é que ela é uma medicação que ela não é específica, então ela acaba agindo em outras partes do metabolismo e tem muitos efeitos colaterais. Ela tem muita interação medicamentosa também. Então, embora ela seja uma medicação boa, ela não é bacana para todos os pacientes, né? A rasburicase, a gente tem, na maior parte dos mamíferos, uma enzima chamada uratoxidase, que ela vai converter o ácido úrico em alantoína, que é uma substância que ela é muito mais solúvel em água do que o próprio ácido úrico, né? Ela é uma medicação muito bem tolerada pelos pacientes, só que é uma medicação endovenosa, é uma medicação cara. Eu estava dando uma olhadinha antes de começar a aula, o preço da ampola do rasburicase dá em torno de R$5.000. Então é uma medicação que a gente não tem disponível no SUS, mas ela é uma medicação que, quando ela é bem indicada, ela realmente é vantajosa, porque ela acaba diminuindo custos e porque ela diminui a complicação dos pacientes. O único cuidado que a gente tem que ter com o rasburicase, na verdade, é que ele pode dar reações alérgicas, e também tem aquela questão de que ele não deve ser administrado com aqueles pacientes que têm deficiência de G6PD, porque no metabolismo do ácido úrico para a alantoína a gente acaba tendo liberação de hidróxido de hidrogênio, e isso pode, como radical livre, aumentar a hemólise nesses pacientes. E, por fim, a gente tem o febuxostat. O febuxostat, ele é uma medicação muito parecida com o halopurinol, só que ao invés de ser um inibidor competitivo da xantina-oxidase, ele é um inibidor seletivo. Então, é uma medicação que ela é um pouco mais cara. Infelizmente, a gente ainda não tem ela para uso no Brasil, mas ela é uma medicação que, uma vez que vier, ela não tem ajuste para a função renal. Como ela é um inibidor seletivo, ela tem menos interações nas vias metabólicas, então acaba tendo menos efeitos colaterais associados. Bom, continuando, isso é o tratamento preventivo, mas como na nossa paciente, quando a gente tem uma síndrome de desvio tumoral já estabelecida, né? Quando a gente já tem as alterações metabólicas já presentes. Em vias gerais, a gente precisa monitorizar tanto a parte eletrolítica quanto a parte cardíaca desses pacientes, uma vez que a principal causa de óbito é a disfunção renal e arritmias. O tratamento se guia basicamente na hidratação, no uso, se possível, dessas drogas hipoglicemiantes e na correção dos distúrbios metabólicos. Começando pela hipercalemia, ela pode gerar arritmias, mortes súbitas. Para a gente tratar isso, a gente tem que reduzir o aporte de potássio e fosfato durante o período de risco para lisito tumoral, manter uma monitorização cardíaca contínua, e se fizer hidratação, é interessante a gente evitar a hidratação, por exemplo, com ringa, que tem cálcio, que tem fosfato, que tem potássio. Então, hidratação com salina já é o suficiente, tanto para alcalinizar a urina, quanto para tentar diminuir a deposição de ácido úrico e fosfato. Mas para a hipercalemia, o tratamento continua aquilo que a gente já sabe. A gente reserva o gluconato de cálcio para aqueles pacientes que já têm arritmia estabelecida ou alguma alteração no eletro importante, e a gente acaba usando o beta-agonista, glicoinsulina, sorcal e às vezes até mesmo furosemida para tentar reduzir o pool extracelular de potássio. Em pacientes que são refratários, a gente acaba indicando a hemodiálise, né? A hipocalcemia, ela é uma complicação secundária à hiperfosfatemia, ela tende a se resolver espontaneamente, uma vez que a gente resolve o fosfato, mas ela pode ser sintomática, e a gente precisa tratar a hipocalcemia apenas se ela for sintomática. Então, quando o paciente tiver alguma alteração eletrocardiográfica, ou alguma tetania, convulsões, a gente corrige essa hipocalcemia, independentemente do fator do fósforo, mas a gente tenta corrigir com a menor dose possível que reverta esses sintomas. A gente não vai tentar deixar esse paciente normocalcêmico, porque possivelmente em pouco tempo ele já vai voltar a ficar hipocalcêmico. Ainda mais se ele tiver uma hiperfosfatemia proeminente, né? A
A hiperfosfatemia é atualmente o principal problema da lise tumoral, porque o nosso arsenal terapêutico ele é muito frustro para o tratamento, né? A principal coisa que a gente tem para fazer na hiperfosfatemia é a hidratação. A gente até pode usar alguns quelantes de fósforo via oral, mas eles não têm uma ação tão importante no fósforo sérico. Eles, no geral, impedem a absorção de fósforo, né? Quando o fósforo ele é muito importante, ele tem essas descompensações, a gente acaba indicando diálise para esses pacientes. E, por fim, a diálise. As indicações, elas são similares aos outros pacientes que precisam de diálise, só que, geralmente, com um limiar menor de tolerância, né? Então, aqueles pacientes que têm a hipocalcemia sintomática, a gente já começa, até porque o fósforo ele pode aumentar com frequência, muito rápido, de uma maneira muito importante, como aconteceu na nossa paciente. Então, a diálise ela vai fazer diferença nesses pacientes. Pacientes com congestão refratária, hipercalemia persistente, ou com esse produto cálcio-fósforo acima de 70, eles já têm uma indicação, pelo menos, de ficar de olho aí na diálise. Eu acho que é interessante, nesses pacientes que a gente suspeitar de lise tumoral e que talvez já comecem a evoluir com disfunção renal, um acompanhamento precoce da equipe de nefrologia, porque realmente é uma das principais alternativas terapêuticas que a gente tem para esses pacientes que têm gravidade, né? Bom, o que eu queria, acho que basicamente é isso. Acho que o mais importante que eu queria mostrar com essa apresentação é realmente isso que o Caio falou. A lise tumoral ela é uma complicação muito frequente, que a gente pensa pouco. Ela devia ser mais diagnosticada, mas, querendo ou não, a gente acaba pensando em outras complicações, como hipercalcemia da malignidade, neutropenia febril, mais do que a lise tumoral em si. Ela vem com uma clínica muito inespecífica e muito florida, então aquilo que eu comentei de, às vezes, aquele paciente na porta, que ele está um pouquinho mais hipoativo, um pouquinho mais prostrado, com um sintoma bem específico, vale a pena a gente entrar e fazer um rastreio para isso, né? Tanto que nessa nossa paciente nem foi a primeira hipótese de lise tumoral, a gente só foi pensar realmente depois que ela começou a apresentar as complicações. E, assim como o Caio mostrou, é uma doença de desfecho muito desfavorável, ela tem uma alta morbidade. O melhor tratamento dela é preventivo, uma vez que a lise tumoral já é estabelecida, esse paciente, às vezes, a gente não tem muito o que fazer por ele, e basicamente era isso. E aí aqui estão as referências que eu usei. Excelente, Tiagão. Agora, além da famosa classificação de Caio e Bishop, nós temos a famosa classificação de Caio e Tiago, na verdade. Lise tumoral. O pior de fazer uma piada dessa, que se ele é uma graça que fica gravado para o pessoal ver, né? Mas... vai ficar para o resto da vida. Bom, eu queria só fazer um comentário, né? E aqui, obviamente, que a culpa sempre cai nas costas do residente, né? Eu senti falta do eletrocardiograma, obviamente, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Lembrando que essa é uma entidade clínica que produz elétrodos bastante floridos, né? E que podem nos ajudar no diagnóstico. É lógico que a gente coletando uma gaso com eletrólitos, a gente consegue esses eletrólitos de forma rápida, mas lembrar que às vezes a realização do eletro é até mais rápida e com adição, né? Quando você tem alteração eletrocardiográfica, inclusive o risco de morte súbita aumenta e o tratamento também se modifica, né? Então lembrar que não as duas principais alterações, mas algumas das principais alterações da lise tumoral, que seria a hipocalcemia, pode prolongar o intervalo QT, e isso produzir taquicardia ventricular polimórfica e morte súbita, né? E as manifestações clássicas da hipercalemia, que todos conhecem aqui, obviamente, né? Onda T apicular, achatamento da T, alargamento do QRS, ondas sinusoidais, às vezes de forma imediata, no oferecer, né?
esse quadro e já, ainda antes de fazer o diagnóstico de ilícito tumoral, mas já de atuar e conseguir tirar o paciente daquele risco iminente de vida aí. Mas eu queria parabenizar aí a apresentação do Caio e do Tiago. Acho que essa parceria, né, com os residentes participando da reunião é muito rico e a gente fica muito feliz. Então, eu já fiz aqui a minha piada, os meus comentários, vou passar aqui para os comentários. Tem nefrologista na área aí querendo falar, e para perguntas e dúvidas aí dos demais colegas aí. O Everton mandou um parabéns pela apresentação. E aí, Obrigado. pergunta? Dúvidas, perguntas, comentários? Oh, belo slide esse aí, hein? Em comemoração à Copa, né? Em comemoração ao jogo de hoje. Muito orgulho aí da nossa seleção. E a Copa começa na sexta-feira, hein? Começa na sexta-feira. Maravilha. Deixa eu ver se tem alguém que comentou aqui. Bom, eu vou... O João Fala aí, galera. Beleza? Fala aí, Sarita. Cara, queria primeiro dar os parabéns aí pro Caião e pro Thiagão. Foi bem legal. Acho que é um tema que eu gosto bastante. Tem até uma aulinha que eu dei aqui no curso mesmo no primeiro ano. Deve estar aí no YouTube. Mas acho que o Thiago conseguiu ser bem mais conciso do que eu aí. A gente deve ter falado praticamente as mesmas coisas, eu com o dobro do tempo, né? Eu queria, assim, só chamar a atenção, na real, como ele disse no começo, assim, é uma coisa que é relativamente frequente mesmo, né? A lise tumoral clínica, né, que é a que tem maior gravidade, não é tão frequente, mas a lise laboratorial é bem comum, né? E a gente dá uma menosprezada, assim, né? Eu sinto que quando o paciente é hematológico e vem com a febre, óbvio, né? Todo residente pede hemograma. Quando vem meio desidratado, ele sempre lembra de pedir o cálcio também, mas eu acho que te desvaloriza um pouco a lise tumoral, né? O problema é que os sintomas são muito inespecíficos. Então, eu mencionei qualquer paciente oncológico que vem, qualquer deterioração clínica, por mais inespecífica que seja, a gente tinha que valorizar mais, assim, e principalmente se você estiver fazendo quimioterapia mesmo, ou qualquer terapia do câncer, tinha que lembrar de pedir o laboratório mais completo, né? Mas, novamente, queria só dar os parabéns aí, acho que foi excelente mesmo, e é isso aí. Vai, Brasil. Obrigado, Sarita. Sarita é rápido só correndo. A aula é devagar. Deixar registrado aí. Isso é fato. O Gabriel, parabenizando vocês. A nossa assistente, doutora Camila Tedeschi, também mandando parabéns aos meninos. Bia, nossa R2 aqui, parabenizando vocês. Doutora Sheila, olha só quem está aqui, doutora Sheila. Faz tempo que eu não a vejo, hein? Bem-vinda aí, doutora Sheila. E a Isa também parabenizando vocês aí. Moçada, mais alguma questão, dúvidas, perguntas? Bom, não havendo mais questionamentos, Caião, Thiago, eu vou mandar o certificado para vocês em breve, tá? E em breve vamos colocar essa aula disponível para todo mundo lá no nosso canal do YouTube. Queria desejar uma excelente noite, uma excelente semana para todos. Obrigado, Pedro. Eu queria agradecer pela oportunidade. Brasil e Croácia. Com certeza. Fechado. Abraço para vocês, boa noite. Abração, Pedro. Até mais. Tchau, tchau.